Salve os irmãos, sua paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Hoje é um dia muito especial, que nós estamos sentindo que Deus tem falado gloriosamente no nosso meio, tem usado as irmãs, os irmãos. Isso é muito bom, porque nós vemos que cada um é contemplado, para trazer um ensinamento, para trazer uma voz. E eu fico muito feliz, porque estamos vendo o amadurecimento de cada irmão, de cada irmã. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 89. Eu creio que Deus vai falar conosco, além daquilo que tem falado gloriosamente entre nós. Capítulo 89. Eu vou ler do verso 3. Amém? Amém. Em diante. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler em nome de Jesus, Salmo 89, verso 3 em diante. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono, geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo, a plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste, e o Tabor e o irmão exultam no teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece o vivas de júbilo e que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de força. No teu favor avulta o nosso poder, pois o Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel, o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do meu povo exaltei um escolhido. Até aí, irmãos. Meu Deus, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem revelado misericordiosa entre nós a necessidade de que cada um de nós possa compreender a soberana e eterna personalidade de Deus. Quando nós falamos da personalidade de Deus, nós falamos das suas características, em que Deus tem como mais favoráveis para que nós possamos então ter êxito em tudo aquilo que nós desejamos fazer, tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que até mesmo nós gostaríamos de fazer um pouco melhor, mas não temos a devida compreensão. Quando nós olhamos para Deus, às vezes dá uma certa dificuldade de nós entendermos como um todo, porque alguém pensa: é Deus, irmão, então é uma coisa infinita, é uma obra gigantesca, então não vemos assim uma coisa imediata para entender. Eu comecei a observar algo da parte de Deus, que se você não procura Deus, se você não estuda sobre Deus, alguém vai dizer: mas é óbvio. Não é questão óbvia. Se você pode procurar Deus de uma forma silenciosa, romântica ou religiosa, você não encontra Deus. Você vai encontrar uma teoria, você vai encontrar uma palavra, uma letra. Mas quando você, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e entendimento, começa a procurar a Deus, você vai encontrar um grande amigo, um grande Deus, sabe, um grande Senhor. O que se passa nessa palavra aqui, no Salmo 89, ele é dado a Gedudum, que seria um dos homens fiéis da época de Davi, que tinha muita ciência da parte de Deus. Então esse salmo aqui, ele é um salmo que esse homem demonstra muita sabedoria, é o que dizem os historiadores sobre esse salmo. Aqui fica bem claro na característica da palavra, que quando você começa a entender a Deus, quando a sua alma, o seu espírito, o seu entendimento começa a estacionar de forma que só há Deus, só há uma saída, eu comecei a entender a Deus. Enquanto eu não entender a Deus, eu vou ter vários problemas. Por quê? Porque eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. Tudo que funciona na minha vida, seja espiritual ou material, é por ordem de Deus.
E o que mais assim me chamou a atenção nessa palavra é que quando Deus cria o mundo, Ele coloca logo um decreto para separar, qualquer que seja, a realidade das trevas para a luz. Então Ele tem logo um projeto de salvação, que é o projeto em Cristo. Quando você começa a ver a obra de Cristo, você começa a ver que o próprio Deus, Ele cria alguém que é gerado no nascimento, e depois do nascimento, é claro que essa pessoa vem às suas obras, das suas obras ela vem a cruz, da cruz ela vem a ressurreição, da ressurreição ela vem a ascensão, ou seja, sobe e é acatada, e é recolhida e senta à direita de Deus. Eu quero dizer aos amados irmãos que quando você procura Deus, você começa a enxergar o mundo bem diferente do que as pessoas de fora enxergam, porque ninguém consegue acusar Deus, porque Deus é uma pessoa que ela é perfeita e justa. Então não tem como você arbitrar qualquer coisa que ocorra na tua vida e você dizer assim no seu coração, no seu íntimo: Deus está sendo injusto comigo. Não está. Irmãos, há milênios alguém trabalhou nessa palavra pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é uma palavra que só pode ser ensinada pelo Espírito Santo. Então você veja aqui, ainda que seja elevada ao seu coeficiente de inteligência, a sua capacidade humana de perceber, de julgar, de fazer, realizar, irmãos, isso aqui é uma obra espiritual. O homem, cada vez mais que ele ganha solidez espiritual, ele começa a entender que a obra de Cristo é uma obra em que Deus faz, em que ninguém coloca o dedo, de forma que diga assim: eu participei. Não, fui eu que gerei desde o projeto em que discutimos, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três juntos decidiram. E nessa decisão veio a desembarcar na face da terra um Deus que foi gerado como homem. E a Bíblia então começa a nos mostrar que esse homem, chamado Jesus Cristo, ele é um homem gerado pelo projeto próprio, perfeito de Deus. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer aos amados irmãos que nós devemos compreender alguma coisa, porque às vezes nos colocamos na contramão de Deus. E quando eu digo contramão, é que você e eu não vamos conseguir prevalecer, uma vez que é um projeto de perfeição. E por que a nossa luta é tão grande dentro da igreja? Porque nós temos um governo que é voltado para a perfeição. Os seus filhos devem ser perfeitos, as suas filhas devem ser perfeitas mulheres, as suas crianças devem ser perfeitas. E o que vem a ser perfeito? Irmãos, esse salmo aqui, ele é um salmo muito longo, mas é um salmo de alguém que entende a perfeição de Deus. Então quando eu olho, por exemplo, para a perfeição, eu estou olhando para uma coisa equilibrada. Então você olha um Deus que ele é totalmente equilibrado. Então não adianta a sua persuasão humana, da forma que você pensa, que você quer, você não vai se estabelecer. Por quê? Porque o foco do governo de Deus é na perfeição. O foco do governo de Deus é que nós entendamos que não tem saída, irmã Laura, não tem saída, irmão Albino. Por quê? Eu fechei todas as brechas. Então quando você começa a entender o porquê que Deus está querendo levar o homem para a perfeição, porque é o governo principal, é o governo real, é o único governo que vai dar resultados não só nessa vida, como na vida eterna. É a perfeição de Deus, Ele é perfeito. Então o que Ele está querendo dizer? Flávia, você trabalha, tem suas dificuldades, você tem seu casamento, você tem suas coisas para cuidar, mas uma coisa eu não abro mão de você, Flávia, você tem que ser perfeito. E por que eu estou trazendo essa palavra, meus irmãos? Porque às vezes nós estamos no mundo, nós estabelecemos um governo, que é um governo em que algumas iguarias, como disse a nossa amada irmã Marcela nessa noite, nós escolhemos uma coisa, duas, três, irmã Emerente. Mas só que tem que Deus fala num todo. Deus não fala em meia dúzia de coisas, ou 4, 5 coisas. Deus fala que a nossa vida tem que ser perfeita na sua totalidade. Quando você olha para Cristo, o processo da sua santificação não tem uma brecha. Nós vamos gerar o nascimento dele, nós vamos gerar as obras dele, nós vamos gerar a morte dele, a ressurreição dele e a ascensão dele. Na casa de Deus, irmãos, nós devemos olhar e entender que o Espírito Santo de Deus trouxe ensinamento a esse escritor desse salmo. Ele começa a entender que a personalidade de Deus, ela exige que nós tenhamos uma temperatura que alcance no mínimo que Ele é Deus. Porque quando isso não é alcançado, esse assunto fica aprisionado dentro de você por anos, e você não entende e até mesmo não consegue dedicar
o valor a Deus. E por que isso é importante você mensurar no seu coração uma estima maior por Deus? Irmãos, entenda bem o seguinte: Deus está numa elevada temperatura transcendental, divina e eterna, que Ele transita entre nós no mais absoluto silêncio, ou no mais absoluto e elevado som. Você está dentro da igreja, está silencioso entre nós, o mundo dele está dentro de nós aqui nesse lugar. Aqui tem anjos, tem as ordens de Deus, aqui eles se cumprem, o Espírito Santo de Deus está aqui. Você não vê com os olhos, eles estão aqui dentro. Então o mundo de Deus é um mundo invisível. Por que é dessa forma? Porque eles estão numa estratosfera espiritual muito mais elevada do que a nossa. Quando você olha, por exemplo, um salmo como esse, você vai dizer assim: mas como poderia uma geração tão antiga verbalizar, aprender a ler e ter em termos tão profundos a ponto de nos dizer grandes coisas que foram lidas nessa noite? Eu comecei assim: fiz uma aliança com meu escolhido, jurei a Davi, meu servo. Por que ele fez uma aliança com Davi? Irmãos, uma coisa mais preciosa para Deus é uma pessoa que começa a ser interessada por um assunto. E você veja bem, tudo que é pautado na perfeição é o que mais agrada a qualquer um de nós aqui. Quando você quer uma casa que lhe dê menos problema possível. Então uma casa é perfeita, seja na sua hidráulica, na sua elétrica, na sua fundação, nos materiais usados, a casa é perfeita. Então ela te traz mais alegria do que aborrecimento. A perfeição é tudo que Deus quer na nossa vida, no sentido, absoluto da realidade da palavra. É a perfeição, ou seja, eu tenho uma esposa, ela tem que ser perfeita. Eu tenho um marido, ele tem que ser perfeito. Porque um marido perfeito, ou seja, equilibrado, ele não traz problema dentro de casa. Uma mulher também perfeita, equilibrada, ela também não traz problema, ela traz alegria. Então você observa bem, o governo de Deus é pautado na perfeição, porque essa é a natureza dele. Então não há o que discutir quando você tem um filho que ele é gerado na perfeição espiritual. Ele tem interesse pelos coisas de Deus, ele tem interesse em aprender de Deus, mas também ele tem interesse que as demais coisas que estão ao redor dele sejam perfeitas, ou seja, elas funcionem no perfeito equilíbrio. O escritor, ele começou a entender que quando Deus olhou para Davi, ou alguém que tinha um comportamento semelhante ao de Davi, ele começou a ver uma pessoa muito equilibrada. Uma pessoa equilibrada, irmãos, é uma pessoa que entende que não adianta espernear, não adianta chorar, gritar por força humana, que você não vai tirar Deus da sua capacitação em que Ele determinou. Então nós observamos o seguinte, que nosso amado irmão Douglas trouxe uma palavra dizendo que, na verdade, Jesus falou: vem, como disse nosso amado irmão Albino, vem. E Pedro veio. Se Pedro tivesse estabelecido dentro de uma perfeição, ele não teria afundado. E aí nosso amado irmão Douglas disse que você vai pregar, mas no sentido geral ele disse: então nós vamos. Deus estava com com a pessoa com a qual Douglas estava fazendo a exposição. Então você observa o seguinte: tudo que está dentro da perfeição aborrece muito menos, e é aquilo que traz para a gente o entendimento. Olha, o mundo para Deus é muito fácil de ser governado, tanto de cima como de baixo. E por que eu digo isso, irmãos? A Bíblia diz que Deus criou os céus, depois a terra. Tanto o céu como a terra são dois mundos, mas dois mundos que estão atrelados a uma única ordem. Os dois têm que ser perfeitos. Se não for perfeito, eu destruo. E quando você está na casa de Deus, você vê que há uma insistência muito gloriosa em todas as pregações, em todas as doutrinas, em toda a ciência, em toda a matéria. Nós falamos de várias doutrinas que, coligadas, formam um compêndio, formam um livro, uma biblioteca, dizendo: olha, o fim de tudo isso, irmão Eduardo, o fim de tudo isso, José, o fim de tudo isso, Osmar, todos temos que ser perfeitos. E por que eu quero trazer isso, meus irmãos? Quando você olha para Deus, irmãos, você olha e vai dizer: mas pastor, você está falando de perfeição? Eu quero dizer o seguinte, irmãos: Deus é uma pessoa que não abre mão daquilo que Ele tem na mente e no coração. Quando eu olho uma palavra como essa, eu entendo perfeitamente que Ele é uma pessoa incomparável. Deus é incomparável por quê? Porque toda a sua obra, toda a sua gigantesca materialidade, que nós podemos pensar assim, naquilo que eu chegado aos nossos olhos, aos nossos corações, nós vemos que é uma coisa gigantesca e não tem fim,
Porque quando ele fala de uma colônia de bactérias, ele não fala de uma colônia num bairro, ele fala de uma colônia no universo, nos céus, na terra, onde ele quiser ele coloca isso. O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Irmãos, nós devemos ver o seguinte: ele consegue ver que fez uma aliança com uma pessoa. Eu faço uma aliança com os irmãos. Qual é o crivo principal? No mínimo, os irmãos correspondam a uma expectativa de fidelidade. Porque diante de Deus, irmãos, tudo aquilo que é pecado é uma infidelidade que corrobora, de forma assim, agrava a minha situação. Porque, veja bem, eu posso ser uma pessoa imperfeita, mas o meu pecado, ele mancha, o meu pecado faz com que aquela parte, ela seja rejeitável. Ou seja, 100% de mim, Deus me deu para que eu exale a devida saúde espiritual. Então eu preciso ter uma fragrância espiritual na minha vida, em que eu atraia a Deus. Por quê? Porque eu já conheço a pessoalidade dele, eu já conheço o grande crivo das coisas que ele pensa pela sua palavra. Então esse escritor aqui, ele começa a entender que a palavra de Deus é que vai reinar. Então ele diz: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu rosto de geração em geração. Por que ele está dizendo para sempre estabelecerei a tua posteridade? Os irmãos devem entender o seguinte: todos nós temos direito a uma herança. E essa herança pode ser espiritual, ou pode ser uma herança de um filho, de alguém que você deixou no mundo. O apóstolo Paulo deixou uma herança espiritual muito forte, muito sólida. O apóstolo Paulo gerou filhos espirituais como ninguém nunca gerou. Então a tua herança independe de você ter uma filha, um filho, um homem, uma mulher. Você pode ter uma herança espiritual gigantesca, como foi a herança do próprio Paulo. Então Deus é um Deus tão perfeito que Ele te dá a liberdade de você ter filhos ou não ter. Mas você nunca vai chegar diante de Deus e dizer assim: mas eu não pude gerar. Você não pôde gerar herança. O que te impede de você ser um homem, uma mulher que se atrelem à grandeza da glória, da perfeição de Deus? Porque Ele é um Deus incomparável. Então não vai ficar de fora nenhum de nós que estejamos dentro de uma capacidade de entendimento do governo de Deus. Tem filhos? Não, não tem. E você tem filho? Filho? Sim, eu tenho. Para Deus pouco importa se você tem filhos aqui ou ali, porque você pode gerar filhos muito mais do que aqueles que têm materialmente o próprio filho. Porque você veja bem, quando o próprio Samuel chegou na casa de José, Jessé me confundiu. O que acontece? Ele chegou e procurou o mais admirável de todos. Para o pai, para Jessé, o mais admirável, os demais que ele ali nomeou entre Samuel. Mas Deus olhou e viu que aquele jovenzinho era um homem que ele queria. E o próprio Samuel disse: você não tem outros filhos? Ah, sim, tem outro, mas o outro está tomando conta de ovelhas, está no mato, está lá no campo. Eu quero que venha outro. Você observa bem, irmãos, Deus é um ser muito perfeito. O que o homem sugeriu era o que estava naturalmente preparado por uma capacidade cultural, uma capacidade de forma social. Mas quando Deus olhou e falou: estão preparados, mas não tão preparados como eu quero. Eu quero alguém que esteja preparado espiritualmente. Então você veja bem, você tem que entender que Deus, quando olha para você, olha para mim, Ele cobra uma realidade que está aos olhos dele, no coração, no governo dele. Então independe que você tenha filhos, você tem que ser uma mulher perfeita, um homem perfeito. Você tem que entender que mesmo que você não tenha filhos, você tem que gerar. Por quê? Eu não fiz você para ser estéril. Eu fiz você para ser uma pessoa que traga influência sobre todo momento. Se você calado, você está influenciando a pessoa. Por quê? Veja que essa mulher, ela não tem a velocidade das outras mulheres. Que a velocidade, irmão, espiritual, você calada, você está evangelizando. Mas também quando você tem uma velocidade que é temporal, todos vão conhecer que você não tem a presença do Espírito. Você é uma pessoa temporal. Nessa palavra que eu li, Deus colocou no meu coração que o precioso ensino do Espírito Santo, ele faz organizar uma vida numa temperatura que outrora você nunca iria ter. É impossível uma pessoa ter uma vida regrada,
uma vida que agrade a Deus, uma vida que seja, sabe, confirmada por Deus, se ela não tiver o Espírito Santo de Deus na vida dela. Não tem como. E por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é a pessoa que faz a intermediação. Ele faz, na verdade, com que aquela oclusão espiritual, ou seja, aquele fecha e abre, seja perfeito. Porque no tempo de Deus, quando você tem o entendimento da parte de Deus, você começa a entender que tudo é proveniente dele. Agora eu vou imaginando como é que ele governa o céu. Ele teve vários problemas já. Deus teve vários problemas. Deus teve uma rebelião com um Deus menor, mas teve uma rebelião. A Bíblia diz que um terço daqueles anjos, naquela rebelião, foi expulso do céu. Inclusive o principal mentor, que era o Lúcifer. Se na verdade ele não fosse o Deus que é, que nós falamos, interessamos, glorificamos, exaltamos e celebramos ele teria ficado pelo meio do caminho, e no currículo de vida de Deus, das histórias ou historicidades, iria constar: olha, irmão Marcelo, ele perdeu essa batalha. Então já não é um Deus tão perfeito, mas do início ao fim, ele é um Deus que sabe administrar todas as coisas. Ele administra muito bem as bênçãos, a vitória, a justiça, as doenças, a vida, a morte, os nascimentos. Ele é um grande, sabe, excelso administrador. E por que eu quero dizer isso? Porque às vezes você fica pensando que na criação de Deus fica alguma coisa perdida. Não, não fica nada perdido. E por que isso é importante? Porque, irmãos, veja bem, nós temos uma ciência dada pela palavra, a revelação, que existe os querubins, os que estão cantando, louvando, noite e dia do lado dele. Mas por que ficam cantando, louvando? Irmãos, não existe uma pessoa excelsa, poderosa, sublime, eterna, perfeita como Deus. Porque você veja bem, qualquer irmão que tiver uma ligação ou irmã com Deus, ela está morrendo, ela está gritando. Não existe nada que possa impedir o grito dessa irmã ou desse irmão a chegar nos ouvidos de Deus. Não existe. Porque quando o próprio Jonas estava no ventre da baleia, naquela escuridão, ele ainda hesitou alguns dias, depois ele foi orar. A Bíblia diz que ele diz: do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. O que você aprende com Deus? Por que você deve ser perfeito? E eu devo ser perfeito? Todos nós devemos ser perfeitos. Irmão, a perfeição é um governo. A perfeição é a obra que nasceu no coração de Deus para que a irmã Flávia e toda a sua família seja mais feliz do que todos, para que a irmã Eliette tenha mais paz, para que a irmã Kelly entenda que ela tem que estar na perfeição da vontade de Deus. Porque se a irmã Kelly começar a hesitar contra o governo de Deus, ela vai ter problemas. Por quê? Porque, por exemplo, Kelly, eu estabeleço meus filhos, minhas filhas, minha herança, meu todo, na perfeição. Então nós estamos na casa de Deus, às vezes não entendemos. Por que você não deve? Porque você tem que entender que o governo espiritual dele é sobre todos, é a perfeição. Muitos homens às vezes vivem desejando, sabe, a sua independência, desejam se emancipar espiritualmente. Deus fala: vem cá, volta. Mas volta. Eu vou te colocar na perfeição. E isso fica claro. Por quê? Porque quando você começa a ter o seu entendimento, você começa a ver que Deus é uma pessoa incomparável, uma pessoa que pode fazer por você o que ninguém vai fazer. Mas aonde que isso se estabelece de uma forma mais prática? Irmãos, marca o dia que é hoje e vê o patrimônio que você tem. Marca hoje na sua casa de chegar. O pastor Marco disse que vou marcar meu patrimônio. Marca hoje, quando você chegar em casa, dia da pregação patrimonial. Marca o que você tem e muda a sua maneira de pensar, porque esse salmo, ele traz o entendimento de que Deus deve ser homenageado, deve ser respeitado, glorificado, celebrado, engrandecido, exaltado. Mas por que eu olho e eu vejo que eu tenho que ficar nesse caminho? Eu não disputo, não quero saber de opinião nenhuma humana. Irmãos, essa pessoa, uma pessoa gigantescamente extraordinária, ela tem um coração que ela abriga milhões e milhares, sejam de animais racionais, como também até mesmo de animais e répteis, tudo irracional. Mas ele olha com grande amor, e desde a fundação do mundo ele
está multiplicando a produção. Até mesmo um sapo que você não simpatiza, a rã, até mesmo, sabe, as bactérias que você deseja rejeitar para não ficar doente, ele administra tudo com tamanha extrema facilidade. Olha, uma pessoa que eu olho e ela traz uma calmaria para mim, porque eu vejo ele dominando os vulcões, eu vejo ele dominando os trovões, os incêndios, terremotos, eu vejo ele com domínio total, ele não se perde, porque ele é perfeito. Quando eu olho para ele, então eu preciso ser semelhante a ele, porque eu preciso obedecer na igreja, eu preciso seguir o governo não somente dos homens, porque é ordem de Deus, eu tenho que estar subjugado aos homens, mas eu preciso seguir o governo de Deus, porque quando eu começo a seguir o governo de Deus, eu consigo ouvir a sonoridade daquilo que ninguém ouve. Então eu consigo ouvir os passos de Deus, eu consigo ver o Espírito Santo de Deus chegar. Ele passou aqui agora e foi embora, mas passou aqui, eu vi, passou. Mas quando eu estou sem Deus, eu não consigo sentir nada disso. A obra de Deus me cansa e passa a ser uma coisa que eu carrego um peso. Mas por quê? O governo de Deus é perfeito. O que Ele está pedindo para todos nós? Irmãos, não tem como você entrar e não entender que os filhos da perfeição, eles precisam de equilíbrio. Todo homem e toda mulher deve entender que quando se fala em perfeição, está falando de alguém equilibrado. Alguém que tem equilíbrio, irmãos, ele atravessa o oceano Índico, Pacífico, o Mar Vermelho, mas ela tem equilíbrio da parte de Deus, então ela não cai. Toda pessoa que não é voltada para a perfeição, os caminhos são tortuosos, os caminhos são equacionados de uma forma em que nunca se chega ao resultado real. Por quê? Porque os caminhos são não perfeitos, então a pessoa cai. Por que eu caio? Porque eu estou ligado a fazer algumas coisas pessoais minhas, terrenas, temporais. Eu não tenho, sabe, um desejo, uma fome, uma sede pela perfeição. Não, eu posso ter o carinho da irmã Lauren, o carinho do irmão Albino no resto da minha vida. Eu tenho que sentir a temperatura que está na vida do Albino, na vida da irmã Lauren, bem como sentir a temperatura da minha vida. Então eu busco o quê? Eu tenho que ter uma transição de entendimento entre eles. Mas a partir do momento que a temperatura sobe, o que Deus me ensina é que eu tenho que diminuir. Para quê? Para que a temperatura volte ao normal. E a partir do momento que a temperatura esteja muito abaixo, eu tenho que dar a excitação de trazer para o alto. Por quê? Não, a incredulidade está entrando no nosso meio. Então nós temos que trazer a temperatura para o alto. Por quê? Para as obrigações de Deus, para o amor de Deus. Então eu oro a Deus, oro para o meu Salvador e vejo o que ele faz, o que ele fez nas últimas horas de vida dele. A Bíblia diz que ele não murmurou. Ele chamou 3 discípulos, né? E aí os 3 foram orar com ele. Eles não conseguiram acompanhar a perfeição de Cristo, mas Cristo disse: eles podem até cair, mas eu não posso. O que Deus quer nos mostrar, irmãos, é que a nossa inquisição, nós fazemos muita pergunta para Deus, muitas perguntas. Nós devemos entender o seguinte: quem é que mais cai? A pessoa que se desequilibra. E o desequilibrado é o quê? É uma pessoa que não aceita a sujeição da perfeição, ou seja, a perfeição não é que Deus quer que eu não saia daqui o tempo, não, você tem que ser uma pessoa equilibrada. Porque você pode escolher 2 coisas na sua vida. Você pode escolher, com todo respeito, não estou falando nada para ninguém, ser excelente na sua cultura física, na sua dieta. Então você faz tudo balanceado, com os carboidratos, com as proteínas, com as vitaminas, aí você come tudo certo. Mas sua vida espiritual, a minha vida espiritual não tem o mesmo equilíbrio, nem tenho a mesma forma de ver como deveria ver. Então não é uma pessoa perfeita. A pessoa perfeita é a pessoa que entende que a fala de Deus, ela requer perfeição. Eu posso fazer minha dieta, eu posso fazer meu exercício, posso fazer minha luta, posso amar minha mulher, posso dedicar meu amor aos meus filhos, mas peraí, tem que ser tudo perfeito. Porque você pode passar o resto da tua vida amando o teu filho, mas aí Deus olha, mas a ordem das coisas não são dessa forma. Eu quero que você saia daqui entendendo que os homens de Deus começaram a entender que quanto mais próximos ou próximas as mulheres ou os homens de Deus são, eles começam a entender por que eu celebro um culto a Deus. Por que eu estou celebrando um culto, irmãos? Uma pessoa como essa, ela é anunciada que nunca vai existir outro igual. Por que eu tenho que celebrar um culto, irmão? Não vai nascer ninguém igual a ele. Então eu só tenho ele. Eu não tenho a possibilidade de nascer ninguém igual a Deus. Eu não tenho a possibilidade de fazer os peixes, os pães, a possibilidade
possibilidade de fazer os pães da terra, que eu estou dizendo, a possibilidade de criar uma mulher extraordinária, magnífica, poderosa, mas humilde a Deus, uma mulher suscetível a ouvir a Deus, uma mulher suscetível a colocar os joelhos, uma mulher suscetível a ser subjugada a Deus, uma mulher que não quer confusão, porque não quer me enrolar. Deixa que o meu Senhor vai abrir portas onde não tem porta, caminhos onde não tem caminhos. Um homem que começa a entender o silêncio de Deus, ele começa a ficar de uma maneira muito mais rico espiritualmente do que você imagina. Por quê? Porque você traz uma homenagem silenciosa que os demais que estão ao seu lado não conseguem compreender. E aí fala, mas qual é essa fala? A fala é você entender que o escritor escreveu aqui, olha: celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? E não tem ninguém para comparar a Ele. O que você deve entender é que Deus não tem ninguém que se compare a Ele. E se você perde Ele por causa da relação promíscua, ou até mesmo uma relação corrompida que você tem com Ele, você perdeu tudo. Você não tem mais nada, eu não tenho mais nada. E por que nós devemos fazer uma proteção, como nós vimos aqui, que nosso amado irmão Albino trouxe uma defesa a respeito de Pedro? Quando entrou em incredulidade, Pedro acabou, Pedro afundou. Na tua vida e a minha vida é igual. Quando entra em incredulidade, você deve entender o seguinte: olha, não estou agradando não, irmã Flávia. Não está, filho, não. E o mundo deles? O mundo deles é tão perfeito que na última hora, quando Jesus dobrou os joelhos, ele sabia que ia ser crucificado. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, ele chorando, as gotas de sangue caindo, uma dor, uma angústia inexplicável, insuportável em palavras. O anjo veio, a Bíblia diz que confortou ele. Eu quero dizer para você que nós temos um Deus que Ele é perfeito em tudo que você possa imaginar. Se olha para a santidade, alguém vai dizer: por que tem que ser santo? Irmãos, entenda bem. O caminho de santidade de Deus, ele não se mistura absolutamente, ele não avança, porque ele tem o domínio de tudo. Então o caminho da santidade dele, ele sustenta como um caminho em que o homem que não estiver comprometido com Deus, ele não vai ficar no caminho da santidade. Sabe por quê? A santidade, ela é entendida de uma forma muito própria. Então você entende qual o caminho da santidade. Eu entendo que é a melhor obra do mundo. Por quê? Quando você tem santidade, você começa a entender que você vai viver bem casando ou não casando. Quando você tem santidade, você começa a entender que se você às vezes já está áspero sem ter alguns bens, imagina se você tivesse muitos bens, como você seria? Você iria passar de um estado áspero para um estado soberano. Então deve ser, obrigado, irmão, deve ser compreendida a perfeição de Deus. Obrigado. Deve ser compreendida a perfeição de Deus. Por quê? Porque Deus não é um ser egoísta, irmãos. Você observa que quando alguém sabe tem um domínio de alguma perícia, ela guarda para ela aquela perícia, tipo assim: eu não vou entregar para os outros aquilo que eu aprendi a tão duras penas. Deus é um ser fiel. Ele sabe que o caminho é esse, e Ele está nos ensinando nesta manhã o porquê da perfeição. O escritor aqui, ele está começando a mostrar para nós, para a nossa vida, que quando você fala de Deus, você fala de um conjunto de obras em que elas vêm por uma razão muito própria. Você fala de sabedoria, vem a paciência. Quando você fala da paciência, vem a experiência, vem o conhecimento, vem tudo junto. Então eles enfileirados, eles vão ser filhos da própria perfeição. Mas quando você está na igreja e você acha tudo pesado, a perfeição está longe. E por que isso é importante você ressaltar? Você vai para casa hoje, você pode viver a vida que Deus está falando para você viver, mas você pode chegar em casa e repetir a mesma vida, e você pode continuar pobre espiritualmente. Eu confesso aos amados irmãos que quando você olha para Cristo, Ele viveu dois mundos, viveu aqui, dominou aqui, irmão, mulheres, vive lá e domina lá.
Então Ele é um Deus incomparável, um homem incomparável, porque Ele chegou aqui, nasceu aqui, dominou tudo aqui. E aí, depois do domínio, quando achavam que Ele estava morto, Ele ressuscitou no terceiro dia. Eu aprendo com isso, irmãos, a respeito da perfeição. E por que eu devo glorificar e agradecer a Deus? Eu imagino alguém, irmãos, tão rico, tão rico, tão rico, e que Deus não sabe o que é pobreza. Deus é muito rico, muito, mas muito rico. Mas aquela riqueza não afeta ele, ele é muito, mas muito rico. E quando Ele faz a transição da sua perfeição para a sua vida, irmãos, você fica muito mais rico do que você possa imaginar. Mas o grande problema é que você quer objetar, você quer dificultar a transição. Mas como, pastor? Eu não gosto de obedecer. Então a transição não se dá. Por que Cristo este é meu filho amado, em que Ele compraz? Ele não objeta, Ele não dificulta, nem na última hora que Ele pediu: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Deus fez, não passou. Qual foi a objeção que teve da parte de Cristo? Ele se silenciou e foi em direção à perfeição da voz de Deus. Eu quero que você saia daqui nesta manhã, se assim Deus permitir, entendendo que você precisa fazer mais e ou mais. Nós estamos num governo que ele predispõe, que ele abre portas, caminhos, janelas. Ele diz apenas o seguinte: me obedece e me segue. Me obedece e me segue. Por quê, irmãos? A razão de todo o espólio espiritual de Deus em Cristo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, é que eles não conhecem pobreza. Eles não sabem o que é pobreza no sentido direto da palavra, em viver. Eles são trilionários espiritualmente. Eles falam uma palavra, acontece. Eles dão uma ordem, nasce. Eles dão uma ordem, respira e olha, morre. Eles olham, cura. Eles fazem tudo. Por quê? Porque nesse poder, quando eu estou falando de perfeição, irmãos, a justiça de Deus, ela transborda. E quando você olha para você, ou eu olho para mim, eu começo a ver. Por que ele é celebrado no presbítero Douglas? Irmãos, ele é celebrado porque o mundo reconhece, quer dizer, os escolhidos reconhecem que não há ninguém para colocar no lugar dessa pessoa. Não existe. Porque você observa alguém que está aqui glorificando, exaltando e bendizendo, coloca outra pessoa no lugar da vida dela, você vê a vida dela assim, ó. Por que a vida decai? Porque ele foi feito para ser colocado no centro da minha vida, no centro da tua vida. Quando você começa a colocar alguns outros pormenores, elege alguma obra de idolatria, elege uma obra de imperfeição, eu começo a ver que eu tenho problemas. Por que eu disse que tem que ser perfeito? Eu amo fazer exercício, tem que fazer. É proibido? Não, pode fazer. Eu amo, na verdade, ter minhas ocupações. Eu gosto até de umas roupas, de uma coisa de moda, de alguma coisa. Eu gosto de outras coisas, gosto de ir no parque com meus filhos. Irmãos, entenda bem. Todos os dias Deus pesa você e pesa a mim. Deus pesa o Osmar e vê o que o Osmar tem no coração. Se são as penas das obras terrenas, temporais, ou se o Osmar está muito preocupado com o reino de Deus. O que você deve entender ao sair daqui é que a perfeição de Deus, ela gera uma recriação muito preciosa que homem algum teria a capacidade de fazer esse governo. Você olha para a tua casa, você vê às vezes a casa meio obscura na felicidade. Aí qual é a sua solução? Dada pelo horizontal, eu vou sentar ali, vou conversar com a minha mulher, com meu filho, com a minha mãe, quem quer que seja. Irmãos, a solução de todos nós é entendermos que quando a coisa está imperfeita, quando a coisa está desarrumada, é porque a porção de Deus, ela foi agredida. Você observa que alguém está aqui e de repente o mundo resolve fazer um roubo. Ela está sentada, está com as mãos livres, os pés aparentemente. Mas a partir do momento que ela bateu de frente com Deus, ela corre o risco de perder a liberdade. Então as correntes vão para os pés, as algemas vão para as mãos. Se a pessoa insistir na perfeição com Deus, você vai olhar e vai dizer assim: olha, quero ser igual a ele.
Quem? Quero ser igual a Ele. Igual a Ele. Por quê? Porque Ele é perfeito. Uma pessoa declarou, e várias outras declararam na Bíblia Sagrada, que nunca acharam um pecado em Jesus. Por que ninguém viu o pecado nele? Tinha aquela confusão, aquela briga, ele chegava silenciosamente, ele sempre trazia a perfeição. Não falava muito e dava o decreto. Olhava e via que os homens estavam ávidos para condenar aquela mulher. Ele olhou e disse, escreveu lá: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não queria confusão, irmã Kelly, ele não queria briga nem discussão, como muitos de nós às vezes requeremos a nossa justiça, a nossa razão, e nós colocamos um grito, colocamos uma força, passamos do limite até mesmo às vezes, mas nenhum de nós chega com a calmaria para poder ter um currículo como Jesus nunca pecou. E por que isso é importante na sua vida, irmãos? Muda o modus operandi da sua vida com relação a sua esposa, e a esposa muda o modus operandi com relação ao marido, muda o modus operandi com relação ao teu filho. E por que eu estou querendo dizer isso? Quanto mais perfeito ou perfeita mulher você for, ou perfeito marido, irmãos, mais nós somos parecidos com ele. Por que nós temos muitos problemas? Porque você escolhe A, B e C, e aí você tem 100%, 97% das coisas estão todas fora do lugar, elas não têm perfeição, então você entra em angústia e em colisão. Deus está querendo nos falar que qualquer coisa que esteja fora da sua vida, ela simplesmente está fora. Por quê, irmãos? Porque as coisas precisam ter o domínio de Deus. Você pode ter até a tua razão, eu também, mas o domínio de Deus não pode ser invadido. Porque, por exemplo, eu sou amigo do Douglas, presbítero, vou na casa dele, converso com ele, almoço com ele, fico lá o dia inteiro com o Douglas. Se eu permanecer no meu limite de fronteira, eu vou entrar na casa do Douglas, vou sair e eu vou fazer tudo para o Douglas não falar isso de mim. Mas por que eu, na verdade, preciso ter essa minha percepção? Eu preciso ser perfeito. Eu preciso ser perfeito, porque o fato de ele abrir as portas da casa dele para mim não me dá o direito de aborrecer, discutir, não me dá o direito de trazer um ambiente, um clima pesado que não havia. Eu quero dizer para você isso no sentido geral, não só na casa do presbítero, mas em qualquer lugar. Se aqui deu para fazer, deu. Se não deu, não deu, amém. É melhor que nós tenhamos a perfeição como foco do que você tenha a sua justiça própria. Porque às vezes você quer fazer uma coisa e você não tem nenhuma direção no sentido de fazê-la, mas você quer coordenar, você quer governar. E uma das coisas principais que você deve entender em toda a palavra é que esses homens aqui, eles entendem que Deus está no governo da vida deles, eles entendem que é Deus que enriquece, eles entendem que Deus empobrece. Por isso eu estou falando, marca o dia que é hoje, começa a ser uma pessoa mais perfeita. Pastor, eu acho que eu não vou alcançar. Não, já começou errado. Você tem que dizer que você vai alcançar. Aleluia. Ser perfeito é como uma pessoa que serve todos os dias num trabalho lá do restaurante. Você tem que trazer uma comida que seja uma comida trivial. Quando você começa a trazer muitas coisas que o tempero passa, alguém vai rejeitar aquela comida. Espiritualmente, você tem que ser uma pessoa agradável a Deus, fazer força para essa cabeça. Deus me deu minha esposa. É claro que eu posso perder a minha capacidade de domínio e eu errar, mas que deve entender qual é a linha que eu devo seguir? Perfeição. Por quê? Deus emprestou para você, mas ela não é sua. Mas como não é minha, irmãos, tem o dia que nasceu, a hora que nasceu, mas a hora que vai ficar com você ou não, ninguém sabe, ele sabe. Então ele emprestou para você. Deus empresta a felicidade para você, mas quando você começa a ficar inclinado um pouquinho mais coisas para o mal, Deus fala, devolve a felicidade. Deus te dá alegria, você fica todo feliz, você começa a passar do limite da alegria, Deus fala, tira a alegria, traz de volta. O que eu quero dizer para você é a importância da perfeição, porque às vezes você olha e fica pensando, mas Deus, o que eu teria que fazer? Tem que começar a conhecer a Deus. Começa a conhecer o que Ele gosta, o
O que ele não gosta? Uma pessoa, irmãos, que sabe, às vezes não percebe, mas ela é como se fosse o vinagre da vida. O que é, pastor? O vinagre. O vinagre é um elemento, quando ele chega em qualquer comida, ele azeda a comida. Espiritualmente, irmãos, quando você chegar em algum lugar, nunca você exala um perfume para baixo, sempre para cima. Por quê? Por que Deus é Deus sobre todas as coisas, irmãos? Ele exala uma fragrância transcendental, de domínio. Quando fala com ele em morte para mim não é problema. Por quê? Porque eu sou o dono da vida. Quando fala em doença, eu que curo, eu que restauro. Problema de pobreza, para mim não é problema, porque nós somos ricos aqui, infinitamente, eternamente. Então é Deus que enriquece, mas é Deus que empobrece. Porque às vezes você está pedindo uma saúde espiritual, mas você quer só os teus bens. Deus fala, não. Quer casa e quer apartamento, quer marido, mas comigo não quer nada não, tá? Você não está vendo? Então vamos ver, fazer prova. Por que o senhor fala isso? Pastor, irmãos, entenda bem uma coisa. Deus é uma pessoa, quando Ele gosta de você, Ele quer ter confiança que você realmente é com Ele. O que Ele fez lá quando pediu o filho de Abraão? Uma pessoa chegar para outra, Abraão, quero o teu filho, e levar o filho para o sacrifício. Ele ficou desconfiado de quê? Eu vou provar Abraão. Por quê? Eu vou colocar ele como pai das nações, eu vou provar. Então é a mesma coisa, o Albino está aí. A Laura decreta todo o seu amor, toda a sua graça, vem como meu amado irmão Albino. Mas imagina nos tempos antigos, alguém chega e pede para o Albino e para a Laura, porque dava em Deus o único filho, Deus se fosse um. Deus é um ser, irmãos, que Ele quer entender se você realmente, claro que Ele sabe, mas Ele quer ver qual é a tua intenção. Porque às vezes você sai daqui, você vai ser a mesma pessoa, vai gostar das mesmas coisas. E por um tempo Ele fala assim, deixa em stand-by, porque por enquanto não interessa a gente não. Por quê? Porque desse tipo tem muito. É igual você falar, os objetos de ouro no mundo tem, mas qual tem mais? É prata, bronze, isso é comum. Agora, ouro, espiritualmente Deus está procurando na sua vida, na minha, que você entenda a perfeição. Por que Deus requer a perfeição? Porque Deus quer uma jovem diferente, uma jovem para frente, uma jovem como a Marcela, naquele nível. Deus não quer uma jovem comum. Comum nós temos muito aí. Nós queremos uma jovem que tenha temor de Deus, que tenha confiança em Deus, que agrade a Deus. É isso que Ele quer. Porque Deus abraça todos, irmãos, mas depois do nível de perfeição que Ele chegou, Ele começa a fazer a seleção. É igual uma empresa, entrevistaram 15 candidatos. E dos 15? Olha, na verdade, dos 15 eu gostei de 2. Não é para ser verdadeiro, você, na verdade, eu gostei de um, dando opção ao segundo. Mas é muito difícil você achar uma pessoa espiritualmente que ela consiga entender a perfeição de Deus, porque pela própria razão humana, do corpo, da carne, você rejeita. É tudo difícil. Não é que é tudo difícil, irmão. É que precisa de uma transição para os braços de Deus. Quando você olha para Cristo, Ele olhou e falou assim, não tem ninguém para poder pensar mais do que meu Pai. Não tem ninguém para pensar mais do que o Espírito Santo. Não tem um reino maior do que o meu reino. Não existe. Não existe um mundo maior do que o nosso mundo nos céus. Por que eu tenho que pensar em outros, se os outros já estão diminutos e celebradamente já são menores, já estão fracassados, abandonados? É uma questão de tempo de eles acabarem. A perfeição, irmãos, é você ser equilibrado. Em amar a tua esposa e ver, te deu um brinquedo, mas é um brinquedo vivo. Te deu um marido, cuida dela e ela cuida de você. Irmãos, a perfeição vai levar você a ter uma sensibilidade de olhar para o teu marido dormindo e de olhar para a tua esposa dormindo e você vê assim, poxa, eu não sou digno disso. Por quê? Isso poderia custar um dinheiro, milhões e milhares para eu comprar e ter um brinquedo desse com o meu DNA, com a minha capacidade, sabe, de geração, o mesmo DNA. Como alguém me deu gratuitamente um marido, ou como alguém me deu uma esposa, como alguém me deu um filho. As pessoas não pensam nisso. Poderia custar uma coisa que você nunca ia comprar, porque alguém diz que você vai comprar, você vai ter que comprar um Tesla. Quanto é um Tesla? 1 milhão. Olha, 1 milhão às vezes é fruto de uma vida inteira de uma pessoa. E às vezes a pessoa vai a vida inteira e não ganha 1 milhão. Ele deu de graça para você a oportunidade
de você ser perfeito como Ele, de você pensar como Ele, de você ser um Deus como Ele, de você orar, de você ter os poderes, de você ter a visão, a revelação. Eu estou vivendo aqui, mas alguém diz, eu vivo aqui, mas eu sou de lá, porque eu tenho todas as coisas que eles têm lá também, algumas coisas, já estão bem. Então o que importa é você sair daqui, fechando essa pregação, compreendendo que você tem a necessidade de compreender a pessoalidade de Deus. Como é que eu vou entender Deus se eu desejo passar alguns minutos com Ele? Nunca vou entender sobre isso. Vem passar horas, por quê? Essa é a minha maior razão, a minha maior riqueza, é entender a perfeição de Deus. E por que isso é importante? Porque a natureza de Deus é tão perfeita que Ele não admite que nenhuma irmã coloque milésimos dos seus pés na corrupção. Ele não admite, por quê? Não faz nada, eu sou aquilo. Como disse o nosso amado irmão Douglas na palavra, ali fazendo a transição do irmão Bino. Vamos! Sabe por quê, irmão? Deus é um Deus guerreiro. Deus é um Deus que não perde para ninguém. Ele diz, vamos, eu não vou perder. E aí você tem que entender, quando Deus diz, vamos, eu abraço, porque eu sei que não vou perder. Eu duvido que eu volte com uma derrota. Por que eu não vou voltar? Ele está do meu lado. Se na verdade eu for derrotado, irmão, você não vai ser derrotado. Se você for uma mulher de Deus, eu não sei o que passa na sua vida hoje, mas algumas coisas que incomodam a Deus é você se entregar. A pior coisa que tem, irmão, é quando a pessoa se rende e Deus olha para a pessoa no sentido da obra de Deus. Por exemplo, estou indo aqui, como o irmão Douglas disse, blasfêmia, vai embora com esse Deus, leva esse Deus para sua casa, para a casa da sua mãe, da sua avó. Aí a pessoa volta assim, não, vai casa. Deus olha e fala assim, não é dos nossos, não, por quê? O que o irmão Douglas, presbítero Douglas, falou? Sacode a poeira, vai embora. Agora ele está na outra casa do lado. Espiritualmente, eu quero que os irmãos entendam que a perfeição de Deus não dá lugar para você cair, é lugar para você levantar. Deus está querendo dizer, você está com uma velocidade muito pequena. A velocidade deve aumentar considerando a perfeição, irmãos. Anota na sua casa no dia dessa pregação. Começa a fazer uma construção diferente daquilo que você tem. Porque às vezes você vai chegar em casa e vai fazer a mesma coisa. 3 horas da tarde vai tomar café, não pode passar de almoçar meio-dia, dá dor de cabeça, e 7 horas da noite tem que jantar. É tudo a mesma coisa. Eu não estou falando de fazer desganhar, mas não passa disso. Hoje, em vez de eu jantar, ou em vez de almoçar, eu vou jejuar. Vai até que horas? Eu vou até 3 horas. Já fez isso? Não. Aí alguém já passa para irmão. Deus é o dono da vida e dono da morte. Se realmente você quer jejuar, eu não sei quantas vezes, durante meses eu jejuei de manhã até 3 horas da tarde, um mês inteiro, 2 meses, até que hora? Até 3 horas, todo mundo comendo, eu esperava das 3 horas para jejuar. O resultado que foi um investimento que veio muita coisa espiritual e material. Então, se você quer mudar, tira esse negócio de almoçar meio-dia todo dia, tomar café 3 horas, tem que jantar, tem que dormir 8 horas. Faz alguma coisa diferente, porque a perfeição vem e ela vem corrigindo. Por exemplo, o irmão Eduardo está lá em São Paulo, chega correndo em casa, vem de Osasco, bota minha janta aí. É claro que ele está cansado. Se ele for ouvir o cansaço dele, vai dizer boa noite, vou tomar banho, vou dormir. Quando que vai vir a perfeição na vida dele, ele fazendo esse modo de apenas? Nunca. Porque ele faz simplesmente a mesma coisa. 8 horas da manhã tem que tomar café, meio-dia tem que comer. Mas peraí, mas quando é que você conheceu das palavras do Senhor? Irmão, não conheço nada, sou analfabeto. Então, num resumo geral, pensa o seguinte: perfeição é você olhar e ver, olha, estou fazendo isso há 50 anos, não é justo. E por que eu digo isso? Irmãos, Deus requer de você que você seja diferente como mulher. E o que vai gerar, pastor? O que eu vou ganhar, irmãos? Os dons de Deus é uma coisa infinita. Deus quer fazer que você saia da sua vida, então, sua alegre. Por quê? Eu estava na igreja, eu não sentia muita alegria. Começa a mudar. Você tem que tomar café 8 horas, você vem tomando café há 50 anos, então passa o café um dia, vou jejuar até 10 horas, 11 horas. Meu almoço! Vou jejuar até 3 horas, não importa, eu não vou morrer, não vou cair. E por que eu estou querendo dizer isso? A perfeição é você denunciar para o céu: opa, oi, estou aqui, estou jejuando hoje, estou jejuando, estou glorificando, estou me santificando. Eles vão olhar para você, as palmas vão me agradecer.